Olá, seja bem-vindo à leitura anual. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos no dia hoje 326. Essa é a data marcada pelo Senhor para que nós estejamos lendo a Bíblia continuamente durante esse ano. Antes de entrarmos, eu peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Crônicas, no capítulo 17, iremos ao livro de Tiago, no capítulo 4, iremos a Jonas, no capítulo 1, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas, no capítulo 6. É importante que você mantenha constância todos os dias lendo as Sagradas Escrituras, pois assim você aproxima do Criador e ele também automaticamente aproxima de você e dá clareza, entendimento sobre o que a palavra de Deus tem a nos falar e assim podemos transformar a nossa vida. Hoje, aqui em 1 Crônicas, no capítulo 17, nós faremos a leitura de, de e depois nós vamos a Tiago no capítulo 4, nós vamos a Jonas 1 e finalizando em Lucas 6. Aqui em 1 Crônicas 17, nós vamos ver a promessa de Deus a Davi, depois nós vamos ver a oração de Davi. Vamos a essa leitura de 1 Crônicas 17, diz assim: O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro. Enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda, Natã respondeu a Davi: Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Naquela mesma noite, Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa, desde os dias em que tirei Israel do Egito. Mas fui eu, de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líderes deles, que mandei pastorear o meu povo, por que vocês não me construíram um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu os tirei da pastagem, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso como os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e plantarei lá, para que tenham seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde as épocas em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. E eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. E o seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor dos exércitos, e que a minha família, para que trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, que tu falasses sobre o futuro da minha família, desse teu servo? Tem-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te para honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo, e de acordo com a tua vontade, realizaste feitos grandiosos e tornaste conhecido todas essas promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a nação única da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações diante do teu povo que libertaste do Egito? Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre. E tu, ó Senhor, tu tornaste o teu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua descendência se confirme para sempre. Faz conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele,
Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa, e teu servo agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoa, abençoado está para sempre. Vamos agora ao livro de Tiago. Hoje, no capítulo 4 de Tiago, nós vamos ler sobre a submissão para Deus. Quando o homem deve ser submisso a Deus. Sempre, né? Mas aqui na leitura nós vamos entender. E também a incerteza dos planos dos homens. Vamos a essa leitura de Tiago 4, diz assim: Tiago 4. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o sorriso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos agora ao profeta Jonas. Vamos iniciar a leitura hoje lá no livro do profeta Jonas. Profeta Jonas, muito conhecido a sua história, até em história em quadrinhos, até em revistinhas infantis, mas nós vamos conhecer agora, a partir de hoje, a história a fundo desse profeta, lendo todo o livro do profeta Jonas. Vamos começar a leitura aqui no primeiro capítulo. Aqui no primeiro capítulo do profeta Jonas, ele vai falar sobre o chamado e também a fuga de Jonas sobre esse chamado que ele tem. Vamos à leitura? Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode estar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas.
Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamavam ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tiramos a vida deste homem. Por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá no livro de Lucas. O livro de Lucas, hoje, no capítulo 6, nós vamos ler sobre que o Jesus ele é o Senhor do sábado, também a escolha dos 12 apóstolos. Nós vamos ver também a bênçãos e os ais do Senhor. Nós vamos também ver o amor aos inimigos, e nós vamos ver o julgamento ao próximo, e nós vamos ver a árvore e seu fruto, e o prudente e o insensato. Tudo isso aqui no capítulo 6 de Lucas. Vamos a essa leitura? Diz assim: certo sábado, enquanto Jesus passeava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido ao sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da presença e comeu apenas o que os sacerdotes era permitido comer, e também deu aos seus companheiros. Então lhe disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. E os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso os observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem de mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Então Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então Jesus olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer com Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois o reino dos céus pertence a vocês. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois vocês serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês que, quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa no céu, porque assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês,
todos que falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: ame os seus inimigos, faça o bem aos que odeiam, abençoe os que amaldiçoarem, orem por aqueles que os maltratarem. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que méritos vocês terão se amarem aos que amam? Ou até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem só os que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Deem, será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, se você não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é boa, é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que constrói uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas ela não conseguiu desabar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Essa é a nossa leitura de hoje. Grato pela tua companhia, que o Senhor te abençoe e te guarde. E se Ele nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.